Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos mais um caso de crime. Isto é um caso um bocadinho diferente daquilo que eu costumo trazer, porque consiste numa família e supostamente esta família teve uma maldição e portanto venho-vos falar da maldição da família Winchester. E esta família ficou muito conhecida nesta altura, na altura em que isto aconteceu, e eu já conhecia há algum tempo a história desta família, e este vídeo foi uma sugestão de uma seguidora aqui no canal que mandou uma mensagem no Instagram a pedir para que eu falasse então deste caso, e eu achei na verdade bastante interessante. Portanto, se tu também gostavas de dar a tua sugestão mas não queres deixar aqui nos comentários, podes então fazê-lo no meu Instagram, que é Helena Freitas 17. Eu vou começar por falar um bocadinho dos membros desta família, não é? Para nos contextualizarmos um pouco. E acerca deste casal eu não encontrei muitas informações sobre o homem, mas sim sobre a mulher, apenas sobre a Sarah. Vou começar por falar da mulher desta família, que se chamava Sarah Lockwood Pardee, e ela nasceu em 1839 em Connecticut. Eu acho que provavelmente disse mal o nome, mas pronto, basicamente é isso. E ela era filha de Leonard Pardee e Sarah Burns. E ela casou-se em 30 de setembro de 1862 com um homem chamado William Winchester. E William vinha de uma família bastante rica, porque o seu pai Oliver era dono da Winchester Repeating Arms Company. Esta empresa na altura ficou bastante conhecida lá na América porque foi a primeira empresa a criar a bala mais rápida de sempre, então isso deixou a empresa realmente no topo das melhores. A 12 de julho de 1866 este casal teve então a sua primeira filha, chamada Annie Pardee Winchester, só que ela acabou por falecer muito pouco tempo depois de nascer, com uma doença. E eu pesquisei um bocadinho na internet então para perceber o que era o marasmo, e basicamente consiste numa desnutrição seca. E então, com a morte da Annie, a Sarah acabou por ficar realmente muito abatida e entrou numa grande depressão, e portanto ela já não tinha assim muita vontade de viver, estava muito triste. E pouco tempo depois o sogro dela, portanto o Oliver, o pai do William, acabou por falecer também, deixando então a empresa para o seu filho William. E então o Oliver, ele faleceu em 1880 e um ano depois, portanto em 1881, o William também acabou por falecer. E então é nesta altura que a Sarah acaba por ficar com 50% das ações da empresa. E só para vocês terem uma noção realmente de quanto dinheiro esta família ganhava, a empresa faturava $1000 por dia, portanto era bastante dinheiro. E para além disso, ela não ficou só apenas com as ações da empresa, portanto 50% das ações da empresa, mas também com toda uma fortuna que lhe foi deixada tanto pelo marido como pelo sogro. E então, nesta altura, a Sarah estava realmente muito abatida com tudo o que estava a acontecer, e ela diz que basicamente a uma certa altura ela começou a ouvir bastantes barulhos e gritos e tudo pela casa, e ela vivia sozinha na altura, e diz ela que isto tudo se manteve durante bastantes dias. Então ela decidiu pedir a ajuda de um medium, que basicamente é uma espécie de bruxo, e o que ele disse era que ela estava a ser assombrada pelas pessoas que morreram com as armas da empresa, então, que agora era dela, portanto a empresa do sogro. O que ele disse foi que ela tinha que se mudar imediatamente para outra casa, e só assim é que ela ia conseguir parar esta maldição. E o que ela tinha de fazer era o seguinte: por cada pessoa que a estava a assombrar, portanto por cada pessoa que morreu com uma arma, com uma bala desta empresa, ela tinha que fazer uma divisão. E portanto esta família, portanto a história desta família ficou conhecida realmente pela construção da casa que a Sarah fez mais tarde, que é absurdamente gigante e fora do normal. E então em 1984 ela mudou-se para a Califórnia, para uma cidade assim de campo chamada San José, e foi então lá que ela encontrou a casa que ela achava que realmente era a casa perfeita para ela. Então esta casa pertencia a um doutor, e naquele momento ela tinha apenas 8 divisões. E o apenas, tipo, para mim já é muito, ok, mas pronto, tinha 8 divisões e era constituída por 161 acres, que era uma medida utilizada antigamente para medir as terras, sabem, assim,
o tamanho das terras. E então é aqui que ela começa a investir toda a herança que ela recebeu, tanto da parte do sogro como do marido, que era basicamente nada mais nada menos que 20 milhões de dólares. E portanto ela começou a investir este dinheiro todo, então a expandir esta casa, e é aqui que tudo começa, assim, é absurdo. Ela basicamente contratou uma equipa para trabalhar para ela, e estas pessoas trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, portanto não podiam nunca, nem por uma hora, um minuto, parar a construção, porque se parassem ela começava novamente a ser assombrada por as pessoas que tinham morrido. Portanto, aquilo tinha que estar em constante construção, sem haver paragens. E ela num dia mandava construir uma coisa e no dia a seguir já dizia para deitarem abaixo e construírem novamente, porque ela achava que dessa forma ela confundia os espíritos. E portanto a casa começou realmente a ficar muito grande, e para além de ser uma casa muito grande, era uma casa que não fazia sentido. Portanto, tinha várias divisões que simplesmente não faziam sentido, notava-se que aquilo era realmente só para acrescentar e não tinha cabeça nenhuma, não fazia sentido. Tinham, por exemplo, portas que vocês abriam e tinham uma janela, ou umas escadas que davam para uma parede, ou seja, coisas que não fazem sentido nenhum, mas que ela fazia realmente com pressa para enganar os espíritos. Uma das divisões que esta casa tinha era o chamado Quarto Azul, que nunca ninguém entrou para além da Sarah. Só entraram após a morte dela, mas até ela falecer nunca ninguém entrou lá. E há quem acredite que ela ia para lá para sessões espirituais, que era onde ela se encontrava com os espíritos que estavam então a assombrá-la. Ela era bastante fascinada pelo número 13, então se vocês visitarem a casa, porque podem visitar a casa, existe inclusive um site onde vocês podem fazer a marcação mesmo, ou então aceder a mais dados sobre a localização e tudo, e portanto quem visitar pode então ver que o número 13 está em várias coisas, como por portas e coisas desse género. Ela fez questão de colocar o número 13 em vários sítios. Em 1906 esta casa já tinha 7 andares, só que aconteceu um terremoto e portanto 3 deles ficaram destruídos, e o que a Sarah fez foi, ela não construiu novamente naquele sítio, mas sim à volta, porque ela achava que nesses andares, como tinham caído, todos os espíritos que lá estavam ficaram presos lá para sempre. A construção desta casa durou 38 anos, até que terminou com o falecimento da Sarah. Ela faleceu com 83 anos, a 5 de setembro de 1922, de insuficiência cardíaca, e portanto, como ela não tinha filhos e não tinha praticamente ninguém, ela deixou a casa e toda a sua fortuna a uma sobrinha dela, que depois foi lá à mansão e escolheu o que queria, e o resto acabou por leiloar. Há uma curiosidade que eu acho bastante engraçada, é que ela escreveu um testamento dividido em 13 partes e assinado 13 vezes por ela, portanto, novamente o número 13 aqui presente. Na altura então que a Sarah morreu, a casa tinha 160 divisões, o que é tipo gigante, não é? E eu vou deixando aqui imagens. Vocês podem ver que não só a casa é grande, mas sim também o terreno, porque dá para ver que há algum jardim à volta. Na altura em que a Sarah faleceu, a casa tinha 160 divisões, 3 elevadores, 10 mil janelas e 47 lareiras. Portanto, era realmente bastante grande. Só para vocês terem uma ideia realmente da quantidade de coisas que tinha lá dentro, demorou 2 meses para que se conseguisse realmente tirar tudo, apesar de que muitas divisões estavam vazias, só que as que estavam cheias realmente tinham muitas coisas, e portanto foi preciso muita gente e muitos caminhões para conseguir então transportar tudo, e a casa acabou então por ser vendida. E foi então em 1923, ou seja, 5 meses após a morte da Sarah, que então esta casa começou a ser uma atração pública, e portanto, como eu disse anteriormente, qualquer pessoa pode então visitá-la. E o mais engraçado é que tanto os visitantes como as pessoas que lá trabalham dizem que de vez em quando ouvem passos, ouvem vozes, ouvem gritinhos. Existe também um filme que eu vos aconselho muito a verem, que se chama A Maldição da Casa Winchester, que dá bem para perceber então um bocadinho da história
e eu achei bastante interessante e quero vê-lo outra vez porque eu gostei muito. Portanto é isso, malta, é este o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, de comentar se quiserem, ativarem o sininho das notificações, subscreverem, que é muito importante para apoiarem aqui o meu trabalho, e também seguirem-me pelo Instagram, que é então Helena Freitas 17. Deixem por lá as vossas sugestões, deixem aqui também se quiserem. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!